Olá, eu sou o professor Avelino Júnior e eu estou ministrando aulas de Direito e Mercado para o 7º semestre A e B do curso de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté. Hoje nós vamos tratar da aula 6, parte 5, Sociedade de Advogados, especificamente do provimento 169 de 2 de dezembro de 2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Lá no artigo 1º deste provimento, nós já temos uma ideia do que trata toda essa parte de provimento. Vamos ver. Os advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil poderão reunir-se para colaboração profissional recíproca para somar conhecimentos técnicos, à sociedade prestar serviços de advocacia, mas para essa aglomeração de pessoas, para essa união, nós vamos chamar de uma sociedade de advogados. E isso é uma situação sui generis dentro do contexto da sociedade civil. Então, você, advogado, formado, com a sua carteira da OAB, você encontra com uma outra pessoa, você está na área trabalhista, a outra pessoa no criminal, a outra pessoa numa parte civilista, a outra especificamente na área de família. Vocês resolvem se unir com o conhecimento de vocês para montarem uma sociedade. Isto é, vocês vão trabalhar com conhecimento e prestar serviço à advocacia em várias áreas. Isso pode. Muito bem. Só que essa sociedade de advogados, ela é constituída por sócios patrimoniais. Vocês são sócios fundadores, vão ter que integralizar o capital social. Mas é possível também que vocês tenham sócios de serviços, sócios que vão trabalhar com o serviço advocatício. Então é muito importante que uma sociedade de advogados, ela é registrada na Comissão de Sociedade de Advogados do Conselho Seccional da OAB de cada estado. E para evitar conflitos de interesses, apenas uma sociedade de advogados é que pode ter em cada território do Conselho Seccional. Então você não pode participar de duas, você como sócio patrimonial, você não pode participar de duas sociedades no mesmo conselho seccional da OAB de São Paulo, por exemplo. Mas você pode ser sócio de uma sociedade de advogados em São Paulo, uma outra no Rio de Janeiro, uma outra na Bahia, não pode participar em duas sociedades no mesmo território do mesmo conselho seccional. Então isso é uma parte muito importante. Então, você trabalhando dessa forma, para ser sócio patrimonial, você tem que integralizar as suas cotas em dinheiro ou em bens. Você chega na empresa e fala, olha, eu vou integralizar com uma parte em dinheiro e uma parte em computador, em mesa, já fica para a sociedade, ok? E a sociedade de advogados pode estabelecer também cotas de serviço. Uma coisa é cota social, aonde o advogado sócio patrimonial integraliza. Outra coisa é a empresa, que seria a sociedade de advogados, disponibilizar cotas de serviço. E o sócio de capital, ele não pode ao mesmo tempo participar de cota de serviço, senão a cota dele aumenta demais. Ou ele é um sócio de cota com serviço, ou então ele é um sócio de capital, um sócio patrimonial. Muito bem. Os sócios patrimoniais e de serviços terão os mesmos direitos e obrigações, exceto no que toca à contribuição pecuniária para a constituição do capital social, que é exclusiva do sócio fundador. Então é claro, os direitos e obrigações são os mesmos, aquele que tem cota de serviço e aquele que tem cota do patrimônio, mas só pode ser o capital como cota do sócio patrimonial o sócio fundador ou o sócio mesmo da sociedade. E é interessante isso, porque na hora do desligamento de qualquer um deles, ele tem o direito de pegar a sua parte, que seria a cota de serviço, tá? Mas
é assegurado a todos esses sócios o direito a voto. Então, da mesma forma que o voto do sócio patrimonial tem o mesmo voto, o mesmo direito daquele sócio de cota de serviço. Muito bem. Os sócios patrimoniais e de serviço farão jus à participação de lucros da sociedade, na forma prevista no contrato social. E olha que interessante. Quando os advogados se uniram para constituírem a sociedade, tem lá as cláusulas. Quem vai ser o responsável administrador, como vai ser partilhado o valor, o lucro para o sócio patrimonial. Mas e aquele advogado associado? E aquele advogado que tem a cota de serviço? Então tem que ter um instrumento, um contrato social, não da sociedade, é da sociedade com o advogado associado. Como ele vai receber? Em que forma? Através da sucumbência? Através de hora trabalhada? Como que ele vai trabalhar? Então é muito importante o contrato social da sociedade com aqueles que são advogados associados. Ou então, até mesmo um contrato onde há o advogado empregado, o seletista. Muito bom. O advogado associado, ele vai sempre trabalhar, e nós vamos sempre olhar para o artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB. E ele poderá participar de uma ou mais sociedades de advogados, mantendo sua autonomia profissional. Significa isso. O advogado sócio patrimonial, ele só pode participar de uma única sociedade em todo o território do Conselho. Porém, o advogado associado, ele não está vinculado a isso. Então você, advogado, pode ter o seu escritório particular, atender seu cliente particular e, ao mesmo tempo, ser sócio associado de uma sociedade de advogados. E mais, de outras sociedades no mesmo território do Conselho Seccional. Então vamos dar um exemplo. Você tem o seu escritório particular atendendo sua clientela. Mas você faz um contrato social como advogado associado em determinada sociedade A. Mas você pode também fazer um contrato social para trabalhar como advogado associado de uma sociedade B, no mesmo território do Conselho Seccional da OAB. Então olha a vantagem de você ser sócio autônomo, como você é autônomo, mas você é sócio associado de várias sociedades. Mas se você decidir ter a sua sociedade, não pode ter mais participação de outras sociedades. Entenderam essa diferença? Inclusive, você, como advogado associado, você não é subordinado ou não tem controle de jornada, nem qualquer vínculo. Você é advogado associado. Até mesmo como vínculo empregatício, firmado tanto quanto o contrato. Por que eu estou dizendo isso? Porque o advogado empregado, ele trabalha 4 horas por dia, de acordo com o Estatuto da OAB, a não ser que ele venha trabalhar mais do que 4 horas por dia como advogado empregado. Neste caso, a sociedade tem que pagar hora extra para o advogado. Então, uma coisa é advogado ser autônomo, outra coisa, como autônomo, também participar de advogado associado em várias sociedades. O único problema é o conflito de interesses, isto é, vai que o teu cliente particular entrou com uma ação, você entrou com uma ação contra uma outra parte, a outra parte faz parte como patrono à sociedade de advogados. Aí, onde você participa, aí é um conflito de interesse, aí não pode. Fora isso, você pode ser advogado autônomo, não tem o vínculo empregatício, ou mesmo tendo vínculo empregatício, você pode trabalhar em outros lugares. Então, havendo associação de advogados em mais de uma sociedade, o associado tem que comunicar prévia e formalmente a sociedade vinculante. O que significa isso? Avelino, eu sou advogado associado de uma sociedade A. Então, eu também posso ser advogado associado à sociedade B.
Pois bem, avise as duas. Você vai avisar a sociedade A que você é sócio associado da B. E você vai avisar a sociedade B que você é advogado associado da sociedade A. Tudo isso prévia, averbado lá no Conselho Seccional, especificamente na Comissão de Sociedade de Advogados. Porém, surgindo conflito de interesse, que eu falo assim, surgindo conflito de interesse entre o advogado associado e a sociedade de advogados, com as quais mantém o contrato, o associado deve observar o conflito de acordo com o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, para evitar o crime de tergiversação, isto é, você atuando nos dois polos, que além de crime é infração ética. E por meio de contrato de associação de natureza civil, o advogado associado e a sociedade de advogados coordenarão entre si o desempenho da sua função e vai estipular de uma maneira livre qual o critério de partilha do resultado. Como é que você vai receber a tua parte? Você é advogado associado de várias sociedades e cada uma tem um contrato com você. Você vai receber uma porcentagem da sucumbência? Ou não, você vai receber por hora trabalhada. Ou não, você vai receber uma antecipação. Tudo isso tem que estar no contrato social entre você, advogado associado, e a sociedade de advogados. Muito cuidado na hora de elaborar o contrato. Aquilo que está pré-determinado é aquilo que vai valer, ok? Muito bem. Nós podemos, portanto, entender que o advogado associado não integrará como sócio a sociedade de advogados, não participará dos lucros nem dos prejuízos. Mas é claro, se eu sou advogado associado, como é que eu vou responder pela sociedade? Eu não sou sócio patrimonial, mas eu respondo pelos prejuízos que eu causar na sociedade ou para os sócios da sociedade, ok? Muito bem. O contrato de associação estabelecerá livremente a forma de pagamento, a proporção de como é que vai ser feito esse pagamento. E a atuação profissional do advogado associado não está restrita a clientes da sociedade com a qual mantém o vínculo associativo, podendo ter a própria clientela. Como eu disse, o advogado pode ter a sua própria clientela. Não será admitida a averbação do contrato de associação que contém em conjunto os elementos da relação de emprego. Ora, se você tem uma relação de emprego, você não pode ser ao mesmo tempo na mesma sociedade um advogado associado. Por isso que não há averbação de advogado associado se ele já tem um vínculo empregatício. E além da responsabilidade das relações com o cliente, não pode esquecer que o associado responde pelos danos causados, sim, à sociedade, assim como aos sócios. E nos contratos que deverão ser averbados, vai ser admitido também a cláusula de mediação, conciliação e arbitragem. Qualquer dúvida, você vai colocar no contrato social para que seja dirimido essa dúvida lá na Comissão de Sociedade de Advogados do Conselho Seccional da OAB do estado onde está a sociedade. Essa parte é muito importante. E também nós podemos verificar que nos contratos sociais daquela sociedade que existia antes da publicação do provimento 169, que foi publicado dia 2 de dezembro, era o prazo de 6 meses para se adequarem. Quem se adequou bem, quem não se adequou, o Conselho Seccional, através da Comissão de Sociedade de Advogados, foi intimando as sociedades para adequarem. Ok? Então, com isso, nós terminamos o provimento 169 de 2 de dezembro de 2015 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Até mais na nossa próxima aula